Quando a gente defende o Brasil enquanto seleção, país, a gente fala Brasil com S. É o Brasil profundo que mostra a realidade da nação. Já no futebol feminino, Brasil com Z significa uma meio-campo robusta, forte, com ares de atacante. É a camisa 10 da ferroviária Micaele Brasil com Z, que é a nossa convidada de hoje. Chega mais para a gente falar do futebol de mulheres. É isso aí, muito bem-vinda, Micaele. Que prazer ter você aqui com a gente. Muito legal ter topado essa conversa. Bem-vinda, Brenda Balbi, aqui comigo no estúdio também. Micaele, eu quero saber de você logo de cara. Quem é você no meio dessa data FIFA? Treinando sem parar ou curtindo folga? Não, treinando sem parar. Não tem folga, né? A gente teve 2 dias de folga depois do jogo contra o Real Brasília, mas agora já retornou aos treinos. Bacana, bacana. Então, eu queria a gente começar o programa e aí pode fazer interferências, viu, Brenda? Eu queria saber mais de você, contar a sua história, né? Quem é você, né? Eu já tenho algumas dicas, já tenho algumas informações que você é natural de Altazes, lá, considerada região metropolitana, me corrija se eu estiver errada, lá do Amazonas. Você tem 24 anos, faz 25 em setembro, 1,59 m. E aí, essa é a minha questão, né? Você que veio lá do Amazonas, se encantou pelo futebol e vive dessa profissão. Um roteiro bem bacana reservado para você, hein? Sim, é uma longa história. Conte um pouco pra gente. Meu nome é Micaele, tenho 24 anos, sou de Altazes, interior do Amazonas. Comecei a jogar futsal com 6 anos. Minha mãe me levava para a escolinha do meu tio, Dominguinhos, na minha cidade mesmo. Aos 12, 13 anos, eu comecei a jogar futsal pelo time de Recanto, de Manaus. E um professor Thompson foi olhar a escolinha do meu tio e gostou bastante do meu futebol. Então, com 12, 13 anos, foi quando eu comecei a jogar futsal em Manaus. E com 14 a 15 anos foi quando eu peguei minha primeira convocação para sub-15 pela seleção. Teve uma seletiva em Manaus. Minha mãe me inscreveu sem eu saber e só me disse quando chegou o dia de ir para a seletiva. Então eu digo que foi mais sonho da minha mãe assim do que minha, né? Acho que eu sou muito grata a ela porque esse sonho era mais dela e hoje se tornou muito para mim também e também do meu pai. Eu acho que se não tivesse o incentivo deles eu não estaria aqui hoje, mas hoje eu sou grata por ter uma condição melhor e por dar uma condição melhor para eles e para minha família. Então, eu sou muito grata a isso. Que bacana. Confirmando mais uma geração que a gente vê aqui no Copa Delas, que tem um apoio, na verdade, foi levada pela família para jogar futebol. Muito lindo isso, né, Brenda? Com certeza, Marília. Eu acho que isso faz muita diferença, né? E aí a Mica, ela pode trazer isso para a gente também, porque eu sou de uma geração em que os pais, eles ainda tinham uma certa relutância, né, em levar meninas para jogar bola e tal. Então, é muito legal ver esse relato da Micaele, que diz que foi a própria mãe que levou ela para fazer ali a peneira, né, a seletiva da seleção brasileira lá em Manaus. E aí foi o start para o sonho dela também, né, ser esse de viver do futebol. E que legal que a gente hoje está podendo ter essa geração que tem colhido esse fruto, né, de viver do futebol como uma profissão, de enxergar isso como uma profissão de fato e que tem melhorado a vida de tantas meninas que sonham com isso e que hoje podem olhar para o futebol feminino, para o futebol de mulheres como um caminho a ser trilhado. Isso aí, dá esse suporte para a família. Como é o nome de sua mãe e de seu pai? Marcelene Márcio. Muito obrigada, Marcelene e Márcio. Fizeram muito bem, que legal, que contribuição maravilhosa. Agora, eu queria saber, depois dessa trajetória muito bem incentivada pelo pai, por toda a família, você foi para o Iranduba, você também foi para o Sport, Avaí Kinderman, Cruzeiro, enfim, depois desse momento aí de seleção, né, da base de seleção, você foi percorrendo o seu caminho também, né? Sim, com 16 anos eu fui para o time de Iranduba, mas eu não treinava com elenco, eu só ia para jogos, que era o sub-20, se eu não me engano,
E quando acabava o jogo, eu voltava para Manaus, depois eu voltava para minha cidade e continuava treinando na escola do meu tio. Então, eu jogava no Iranduba só quando tinha jogos mesmo, não treinava. E em 2017 foi quando eu fui para morar e foi quando eu me juntei com a equipe. Bacana. Isso aí ainda no Iranduba, né? E aí Isso. depois você vai então para o Nordeste ou você vai para Santa Catarina? Não, no meio de 2017 eu saí do Iranduba e fui para o esporte. Fiquei 1 ano e meio no esporte. Na Havaí Kinderman eu fiquei, eu acho que 2 semanas, depois eu saí. E foi quando eu fui para o Cruzeiro antes do Brasileiro. E fiquei no Cruzeiro 2 anos. Depois do Cruzeiro eu fui para o São Paulo, fiquei 3 anos. E hoje eu estou aqui na Ferroviária. Muito, muito legal. E Mica, conta assim pra gente a diferença que você sentiu, né, de sair do norte e vir para o sudeste, passar para Minas, São Paulo. E aí, quando eu falo diferença, não só de pessoas, de hábitos, mas até de estrutura mesmo do futebol. Você sentiu uma diferença muito grande? Quando eu fui para o esporte, eu senti uma diferença grande, sim, porque no Iranduba a gente não tinha um CT fixo, né? A gente treinava, às vezes, no campo do 3B, que é o do Bosco. E no esporte a gente tinha um CT, né? A gente morava ali dentro da Ilha do Retiro, tinha um alojamento, tinha restaurante, tinha tudo pra gente. Então, desde o Iranduba até aqui onde eu estou agora, vejo sim uma diferença enorme de estrutura, de campo, de tudo. Sempre a gente sempre salienta, né, como essa diferença de estrutura entre os estados do Brasil é enorme, né, principalmente quando a gente fala, Sim. quando desce, né, de Nordeste, de Norte. Mas é bom salientar também que o Norte, né, seja por meio do Iranduba, você citou aí do 3B, que está agora na elite, sempre deu um jeito de aparecer, sempre teve um investimento, sempre teve um futebol de mulheres lá, né? Sim, é muito difícil, né? Saber que hoje em dia não tem mais o Iranduba na competição. Desmontou totalmente o time, mas fico feliz que tem 3B aí na competição. Espero que possa melhorar cada vez mais. Mas a gente sabe que o 3B tem uma estrutura muito grande e tem pessoas muito boas lá dentro e eu acredito muito que ainda vai melhorar, ainda vai trazer bastante meninas do estado do Amazonas para chegar até aqui onde eu estou, até outras meninas do Amazonas também. Isso é muito legal, Mica. E aí eu queria até ver com você também a questão de quando você sai do esporte, você vai para o Kinderman, passa 2 semaninhas lá, vai para o Cruzeiro. E nessa época o Cruzeiro ele ainda era uma expectativa, né? Ele ainda não era a realidade que a gente vê hoje o Cruzeiro investindo tanto no futebol feminino. Mas aí você passa 2 anos lá e depois vai para o São Paulo. Você acha que a virada de chave da sua carreira foi no São Paulo? Porque assim, eu lembro muito mais de você jogando com a camisa do São Paulo. Foi ali que você teve um pouco mais de minutagem, que você conseguiu desempenhar mais o seu futebol, conseguiu ser mais titular. Foi protagonista no São Paulo durante as 3 temporadas. Você acha que foi a virada de chave da sua carreira foi no São Paulo? Eu acredito que foi mais nos dois, né? No Cruzeiro. O Cruzeiro, como a gente estava com o primeiro ano disputando o Brasileiro lá. Depois que eu fui para São Paulo, eu tive uma grande oportunidade, né? De ir para a seleção. E no Cruzeiro eu ia para a seleção sub-20, né? Eu ia disputar o último Mundial sub-20, acabou entrando a pandemia. Foi quando eu fui para o São Paulo e daí depois eu vi que eu me destaquei bastante. Mas eu acredito que no Cruzeiro e depois que eu fui para o São Paulo foi quando eu evolui bastante e eu acho que aprendi muita coisa também. Não só evoluiu, como foi destaque, né? É bom a gente mostrar que foi melhor meio atacante de 2022 pelo Campeonato Paulista, pelo São Paulo, né? Como a Brenda mesmo falou, foi esse momento de ascensão, de repente, ali no São Paulo, que te levou para a Ferroviária, então? Sim, que a gente sabe que no estado de São Paulo, falando em competição, né, pelo Paulista, é um grande campeonato, né? Então, acredito que depois de São Paulo, chegando na Ferroviária, foi quando eu vi que eu me destaquei bastante, né? Inclusive, ano passado, eu recebi 2 premiações individuais
E foi um momento que eu recuperei minha confiança também no futebol e na pessoa que eu sou. Então, acho que depois de São Paulo, eu vi que eu evolui bastante. Pois é, eu quero explorar isso. Você já deu uma deixa pra gente. Você, em algum momento, então, apesar de você ser muito jovem, mas em algum momento você chegou a desconfiar, né, de você mesma, de seguir em frente, chegou a pensar em largar futebol? Como é que é isso? Não, acho que eu tive uma fase ruim em São Paulo, né, em 2023, mas graças a Deus, chegando na Ferroviária, eu consegui voltar a confiança que eu tive em 2021, 2022 em São Paulo, mas em pensar em desistir, acho que nunca passou pela minha cabeça. Acho que cada um tem uma fase ruim no clube, e essa foi a minha, mas hoje em dia eu estou super bem aqui na Ferroviária. Antes de passar até quero saber mais da sua trajetória na Ferroviária, né? A Ferroviária, que é esse time que pavimentou o futebol de mulheres, um dos que pavimentaram o futebol de mulheres aqui no Brasil, tem toda essa imponência, essa importância, na verdade, a Ferroviária de Araraquara. Eu quero saber mais dessa posição. Meio atacante sempre foi o seu lugar ali no campo, ou algum técnico que te colocou e falou, não, você tem que ir lá para fazer as jogadas, tem que ser a 10. Não, acho que desde quando eu comecei no futebol, assim, eu sempre soube que a minha função era ali na frente. Acho que depois que eu fui para a seleção, que foi quando oficialmente eu joguei campo, se eu não me engano, eu lembro que eu joguei acho que um amistoso, um treino de lateral, mas eu vi que era muito difícil para mim. E foi quando eu oficialmente comecei a jogar de meio atacante. E que bom, né? Graças a Deus. E ganhamos uma boa posição, né? E aí, Mica, conta pra gente, então, da sua chegada, do seu estabelecimento aí na Ferroviária. Você chegou no ano passado e aí no final do ano renovou por mais 2 temporadas. Como é que como você se sentiu abraçada logo de início pela equipe? Como é que é seu relacionamento com a Jéssica de Lima? Eu joguei com a Jéssica na seleção sub-20, né? Trabalhei com ela na seleção sub-20. Quando eu escolhi vir para a Ferroviária, eu sabia que eu ia ser muito abraçada aqui. Eu acho que não só pela comissão, mas pelas meninas. E eu não tive dúvida quando eu cheguei aqui, eu me adaptei muito rápido. As meninas super legais. E hoje em dia eu tenho uma boa relação com a comissão, com as meninas também. Eu acho que é o time que eu mais me dou bem assim com um grupo, né? Assim, de estar bem unido, de ter aquela parceria tanto dentro de campo como fora de campo também. Eu acho que isso é o mais importante na equipe e aqui eu me sinto muito bem, me sinto muito abraçada pela equipe e pelas meninas também. Muito bom, isso faz toda a diferença. Não tem atleta que não fale isso, né? O vestiário, todo mundo se dando bem com a professora ou com o professor ali. E aí, eu quero falar então do Campeonato Brasileiro, já que estamos falando de Ferroviária que começou o campeonato, a gente está na 3ª rodada, mas começou o campeonato já com 2 vitórias e teve um empate. E a gente falou também de Jéssica de Lima. Jéssica de Lima é uma das técnicas mais longevas, se não a mais longeva do Brasileirão Feminino Série A1. E a próxima rodada, que a gente vai transmitir, inclusive aqui na TV Brasil, que a gente está transmitindo, é claro, o Brasileirão Feminino Série A1, tem sim Ferroviária que vai encarar o São Paulo. É uma rodada, inclusive, com clássicos paulistas, porque tem Corinthians e Palmeiras. E aí eu pergunto para você, então, Mica, como é que está essa preparação para encarar o São Paulo em casa, justo na data que o clube faz 75 anos, certo? Certo. A gente sabe que o São Paulo é um time muito, muito bom, um time muito forte, foi campeão aí da Supercopa, mas a gente tem que pensar na gente, tem que pensar no nosso trabalho, e que a gente tem que melhorar para chegar no dia do jogo aplicar ali e lógico, pensar na vitória. Mas a gente sabe que vai ser um jogo bem, bem duro, bem difícil. A gente já enfrentou elas aqui ano passado e na casa delas também. Mas a gente sabe que vai ser um jogaço e espero que a gente possa sair com a vitória, por mais que seja um jogo duro, a gente está bastante confiante, a gente está com um grupo super unido e com a confiança lá em cima. Ô, Mica,
agora você está jogando com a Mari Santos, né? Vocês foram companheiras também no São Paulo, agora jogando juntas novamente na Ferroviária. Vocês já tinham essa relação muito próxima, assim, de parceria, ou foi uma coisa adquirida agora na Ferroviária? Não, eu e a Mari, a gente se conhece desde o Cruzeiro. A gente, quando eu fui para o meu segundo ano no Cruzeiro, ela chegou. Então, a gente tem essa amizade desde lá. A gente é muito parceira, a gente tem uma amizade muito forte. Inclusive, eu sempre zoo com ela que para onde eu vou, ela vem atrás. Mas é uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu tenho uma parceria muito forte. E assim como eu ajudo ela, ela também me ajuda. E eu fiquei bastante feliz que ela veio para cá. Eu acho que vai ser um ano incrível para ela também. Mas a gente já se conhecia desde o Cruzeiro e hoje a gente está aqui. A gente está bastante feliz para dividir o campo e dividindo também as coisas fora de campo. Isso é legal demais, essa parceria, né? Tipo, acho que faz toda a diferença quando você já tem uma conexão, assim, com um atleta e aí vocês vão se encontrando nos clubes, né? Isso é muito legal. Pois é, e aí a última vez que a Ferroviária foi campeã brasileira foi 2014 e 2019. Como é que está a mentalidade esse ano, Mica, de querer realmente, vocês sempre estão ali, ou se não na parte de cima ou nas semifinais, enfim, sempre avançam para as fases finais, né, do Brasileirão. Mas como é que está a mentalidade desse ano, já que a gente já vê, eu vou pedir daqui a pouco a opinião de Brenda, já vê um Brasileirão mais equilibrado e tudo mais? A gente sabe que esse ano as equipes está bastante forte, né? A gente sabe também que ano passado não foi bom nenhuma competição para a gente, ficamos fora de todas as finais, saímos na primeira fase da Libertadores, só que esse ano a gente está com uma confiança muito lá em cima, trabalhando bastante para consertar tudo que a gente errou ano passado e chegar na finais e, se Deus quiser, ganhar algum título aí, ou todos também, né? A gente tem que pensar dessa forma, por mais que seja difícil. Mas acredito que esse ano está bem diferente, nossa equipe está bastante forte, né? Que o ano passado não estava, mas esse ano a confiança está muito lá em cima e a gente espera muito chegar na finais e conseguir o título esse ano. E o calendário está bem cheio, né? Porque você falou aí de Libertadores, tem o Brasileirão, tem Copa do Brasil, depois vai ter também o Paulista, né? Sim. A gente está com bastante confiança. A gente sabe que vai ser bastante jogos esse ano. Vai ser pouco descanso para a gente. Mas a gente tem um elenco fortíssimo. Vai ter jogo, um jogo atrás do outro. A gente sabe que a gente pode contar com quem estiver no banco, quem estiver dentro também. Mas acho que é isso. Confiança lá em cima, por mais que seja cansativo, por mais que seja pesado, a gente aguente aí até o final do ano. É o que a gente tem recebido aqui, né, Brenda? Embora seja cansativo, pesado, as jogadoras têm comemorado ter mais competições, né? É um momento razoável, um momento feliz, na verdade, né? Sim, com certeza. Eu acho que o maior prazer do atleta é estar jogando, né? Então, quanto mais jogo, quanto mais competição, melhor. Mantém o atleta motivado, mantém o atleta ali querendo buscar coisas maiores, então é claro que tendo mais jogos, por mais que o tempo de descanso fique menor, por mais que as folgas sejam menores, né? Se tenha menos folga, de repente vê menos a família, mas é justamente por um bom motivo, né? O calendário crescendo, isso é bom para todo mundo, é bom para as atletas, é bom para a gente que transmite, é bom para quem consome o futebol feminino, então acho que é uma corrente que inevitavelmente as atletas vão ficar mais cansadas. A gente também vai ficar mais cansado. Mas está tudo bem. A gente está feliz fica com isso. feliz. E aí, Brenda, queria continuar contigo justamente para pedir essa análise, né, do que rolou até agora. A gente teve 3 rodadas, agora está nessa data FIFA. O Brasil, seleção feminina, vai jogar contra os Estados Unidos. A gente vai falar disso depois, né, no próximo Copa Delas, quando rolarem essas partidas. E eu quero saber de você, né, o que te chamou a atenção até agora? Olha, assim, é claro que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, a cada temporada que passa, ele vai ficando mais equilibrado. Mas esse início de Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado até o momento, né? Jogos que a gente achava que ia dar uma coisa, não deu, ou então resultados adversos. A gente fez aqui Cruzeiro e Grêmio, foi um jogaço de bola, que no primeiro tempo a gente teve um jogo, no segundo tempo foi outro jogo completamente diferente. Ferroviária empatando com o Grêmio também, Palmeiras empatando.
Enfim, times que, teoricamente, muito na teoria, eram postulantes ali a favoritos nos confrontos, acabaram ou perdendo ou empatando os jogos. Então, a gente vê aí um equilíbrio muito grande nessa temporada, o que é muito bom, porque meio que mitiga ali o que pode acontecer no final da temporada, né? Quem vai ser o campeão? Esse ano a gente fica meio em dúvida, né? O Corinthians empatou um jogo também, enfim... Tá muito complicado, complicado não. Complicado é uma palavra ruim para falar disso, né? Mas tá tão embolado, desafiador. Tá tão embolado, tão desafiador, que tá instigante. Dá vontade da gente acompanhar cada vez mais, né? De ficar mais perto, ficar ligado e etc. Enfim, assim, eu sou uma apaixonada, né? Então, para mim, quanto mais coisa tiver, quanto mais emoção, quanto mais incógnitas, melhor. Você sente isso também, Mica, desse corre atrás, né, dos clubes, principalmente aí os clubes que estão em cima, vocês, o Corinthians, o São Paulo. Você está sentindo esse início de campeonato mais emocionante, vamos dizer? Ah, claro, né? Até para quem achava que o time que tinha subido ia ser fácil, a gente está vendo aí que não está sendo fácil. Pegar o exemplo do Sport contra o Inter, né, que foi empate. Então, a gente, por mais que os primeiros jogos, o exemplo do Sport contra a gente deu goleada, mas isso não justifica. Está bastante forte agora, empatou contra o Inter. E a gente sabe que até o final do campeonato vai ser assim, vai ser difícil, vai ser pauleira. Então, acho que se qualquer time entrar com o pensamento, vai ser fácil, não vai ser, porque os times estão bastante fortes esse ano e vai ser duro pra caramba até o final da competição. Vou te chamar aqui no final, hein, para a gente fazer esse balanço, hein? Já fica registrado, viu, Mica? Mas antes da gente fazer até o nosso bate-bola, antes da gente encerrar, eu quero dar a agenda de jogos. Eu falei que a gente vai transmitir Ferroviária e São Paulo no dia 12 de abril, vai ser um sábado, é uma rodada dupla, vai ser, esse jogo vai ser às 9 da noite e vai ter também Fluminense Internacional mais cedo, às 5 da tarde, tudo aqui na TV Brasil. E agora sim, vamos para o nosso bate-bola. Só antes a gente registrar o que foi essa semana, que foi bastante bacana também, que a Seleção Brasileira Feminina de Futsal foi campeã pela 8ª vez da Copa América. As meninas venceram a Argentina por 3-0. Parabéns para elas. Outro registro bacana da gente fazer aqui no Copa Delas é que o projeto Daminhas da Bola conquistou o título da Liga de Desenvolvimento da CBF e por conta disso está lá no Paraguai, disputando a Liga Evolução da Conmebol até o dia 6 de abril. São as meninas das categorias Sub-12 e Sub-13, ou seja, a base vem fortíssima. Boa sorte para elas, que a gente curte demais. E vamos fazer o nosso bate-bola, então. Quero saber rapidamente opiniões da Mica. Opiniões rápidas, tá, Mica? Não quero nada comprometedora, imagina. Vamos lá. Vamos começar com futebol, aquela pergunta bem básica. O que significa futebol para você? Eu acho que é inspiração e eu acho que dá melhoria para a família, eu acho que melhoria para você mesmo. Eu acho que ter paixão pelo que faz, eu acho que é mudança de vida, digamos assim. Boa. Quer um? Ó, eu tenho um vai ou volta, tá? Mica, o que você prefere? Você prefere casa de serra ou casa de praia? Acho que casa de praia. Ela gosta das águas. Seleção brasileira, o que isso significa? Acho que orgulho, gratidão, felicidade, sonho. Boa. Decisão direto nos pênaltis, quer dizer, decisão direto nos pênaltis ou com prorrogação, que você prefere? Ixi, eu acho que prorrogação. Sério? Ai, me cansa a prorrogação, gente. Mas é isso, né? O pênalti é muita emoção, né? Muito sofrimento. Bastante. Grama sintética ou natural? Natural. Ai, bola rola. Gol de fora da área ou assistência para o gol da classificação? Assistência. Olha, garota. Copa no Mundo, do mundo do Brasil, o que significa para você? Não entendi. Repete, a Copa do Mundo Feminina no Brasil, a realização dela aqui, o que significa? Eu acho que felicidade, né? O sonho de todo mundo.
Acho que até para quem não vai jogar, eu acho que assistir ali nossa seleção no Brasil, acho que é uma felicidade muito grande. Eu acredito que todo mundo está ansioso, né, para vivenciar esse momento. Eu acho que felicidade, acho que é a palavra para essa pergunta. Show. E um cartão amarelo, assim, que você daria ou para alguém ou para alguma situação envolvendo o futebol ali, né? Exemplo, sei lá, não sei. Alguma situação, Alguma advertência, situação, que você tem que dar uma advertência em um. Se liga aí. Não entendi. O cartão amarelo que a gente pede aqui é quando é para alguma situação, alguma coisa que te incomoda no futebol feminino, ou dentro de campo ou fora de campo. Para quem você daria o seu cartão amarelo? Acho que para dentro de campo. Não, para fora de campo. O que exatamente? Eu acho que para fora de campo, eu acho que é muita reclamação, digamos assim. E o cartão vermelho, para quem você daria? Para quem ou situação? Cartão vermelho, eu até tenho trauma desse cartão vermelho, que eu já fui expulsa 2 vezes aqui. Eu acho que cartão vermelho, eu acho que por uma falta maldosa. Uma falta maldosa, é isso mesmo. Muito obrigada, Micaele Brasil, muito maravilhosa. Valeu esse papo com a gente. Sucesso para você aí na Ferroviária. A gente fica aqui na torcida sempre. Brendinha Balbi, muito obrigada. Valeu, até uma próxima. Tamo junto sempre também. Eu que agradeço. Muito obrigada por esse bate-papo. Fiquei muito feliz. Se precisarem de novo, estarei aqui disponível. Então, muito obrigada. Show, a gente está aqui também, disponível, é só entrar em contato. Gente, valeu! Copa Delas, então, vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais futebol de mulheres no YouTube da TV Brasil. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro. Até a próxima!